Você já deve ter percebido ali, olhando para os membros da organização, que existem membros que são mais engajados do que outros. Tem aquele membro que está fazendo todas as atividades da organização, você vê ele em todas as ações que estão sendo feitas, todas as atividades dele são entregues, e tem aquele membro que alguns membros do time nem o conhecem pelo nome. Todo mundo que trabalha aqui na Norteia fez parte de lideranças em entidades estudantis. Eu fui diretor da Enactus Unicamp Limeira, tem gente que foi presidente de EJ, de coordenador de bateria, assim vai. E é bem comum a gente discutir sobre engajamento de membros aqui entre a gente e como que é essencial que as organizações tenham ali um engajamento grande dos membros para conseguir bater todos os seus objetivos ao longo do ciclo. E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse engajamento de membros, né? Como pegar esses membros que estão ali com um engajamento um pouco mais abaixo, né? Mais mal da perna, a questão de execução, e fazer com que todos os membros do time estejam mais engajados, para aproveitar ainda mais o potencial de cada um dos membros da organização. E para nossa felicidade, existe uma forma de olhar o engajamento dos membros da organização e aí a partir disso construir ações em cima, e ela se chama Magic. O que eu vou comentar aqui foi baseado no livro Engajamento Magic, de Tracy Maillet. O interessante do que eu vou trazer aqui para você hoje é que o baixo engajamento ele pode estar envolvido ali com algumas frentes, né? E aqui eu vou passar com você os principais direcionamentos que a gente precisa estar de olho para que na hora que a gente for ali melhorar o engajamento dos membros, seja individualmente ou seja de forma coletiva, a gente consiga saber de fato o que está sendo o desafio na organização e resolver o problema de uma vez só. O MAGIC é um acrônimo que compila os principais pilares para o engajamento de membros. O M de Meaning, significado, A de autonomia, G de Growth, que é crescimento, I de impacto e C de conexão. Nós estamos falando aqui de Meaning, né? Os membros eles precisam entender que o propósito deles está conectado com aquela ação final que a organização está propondo ali para ser executado. Quando isso acontece, o engajamento do membro aumenta, né? E quando nós vamos trabalhar esse pilar, a gente tem que estar ali sempre de olho se o propósito da organização é único e claro para todos os membros, se o time já começou a trabalhar essa questão de propósito de uma forma mais forte, assim, para todo mundo estar mais engajado, e se o time faz aquelas ações, né, durante o ciclo para manter ali o propósito mais vivo durante todo o ciclo e fazer com que as pessoas estejam mais engajadas. Aqueles membros ali que não vêm tão conectados com o propósito tendem a ter menos engajamento. Então olhar para isso é sempre muito importante. Quando nós vamos para a parte de autonomia, o A do Magic, é importante que a gente entenda que nós, seres humanos, gostamos de fazer as atividades e construir as próprias soluções. Então ter essa responsabilidade também é motivador para nós, para a gente estar executando as atividades ali da organização. E para entender se esse é um pilar que está precisando ser trabalhado ali de forma individual com algum membro, ou em relação ao time como um todo, é interessante a gente olhar como que o time está trabalhando a autonomia hoje. Os membros eles têm a possibilidade de fazer a execução das atividades, de coordenar algumas ações um pouco maiores, eles têm autonomia ou tem bastante microgerenciamento em cada uma das atividades que estão sendo executadas e que o diretor ali está bem de olho e não deixa o membro ali desenrolar as atividades. E pegando nesse gancho, é interessante ver se os membros da organização, os diretores, eles têm confiança nos membros. Porque se você não tem confiança ali, se a pessoa vai executar a atividade, é difícil dar autonomia para ela. Então, quando a gente está olhando aqui para o pilar de autonomia, é muito importante a gente estar olhando para essa questão de confiança. E também na questão de delegar as tarefas. Os diretores da organização estão com facilidade ali em fazer a delegação das atividades que precisam ser realizadas, os membros estão conseguindo entender o que eles precisam fazer, ou existe um entroncamento em relação a isso? Se isso estiver acontecendo, aí está um bom ponto assim para conseguir melhorar a autonomia e assim aumentando o engajamento do time. E se você faz parte de alguma empresa júnior, Enactus, Engenheiros Sem Fronteira, ligas universitárias, atléticas, centro acadêmico, outras entidades estudantis também, e quer aprofundar seus conhecimentos em estratégia e liderança, se inscreva nesse canal que você vai receber alguns conteúdos como esse daqui para melhorar e potencializar seu impacto aí dentro da sua organização. Outro pilar super importante quando a gente está falando de engajamento de membros é o crescimento, né? Growth. Isso porque nós, como indivíduo, gostamos de observar que a gente está se desenvolvendo. E não há crescimento se a gente não tiver aqueles desafios ali que precisam ser superados. Então, quando a gente está olhando ali para o engajamento dos membros, é importante a gente entender como a gente está fazendo os membros sentirem que eles estão ali se desenvolvendo dentro da organização. Então, quais são as oportunidades que o time que você faz parte está dando para os membros ali, para que eles sintam que eles realmente estão crescendo? E uma dica aqui é fazer uma autoanálise. O que fez você sentir que você estava crescendo na sua organização? Isso te ajudou a continuar dentro do time, fazer mais atividades? Quando eu estava na Enactus Unicamp Limeira, eu tive bastante oportunidade ali de fazer algumas atividades que eram um pouco maiores,
A minha diretora, na hora que eu entrei no time, assim, ela passou bastante atividades, estava ali junto e eu sentia que eu estava aprendendo bastante sobre a questão de financeiro, que foi a área que eu entrei, e a parte de captação de recursos também. E isso fez eu ficar mais engajado e ter vontade de ali assumir um cargo de diretoria mais pra frente, né? E foi o que eu fiz, eu realmente continuei mais engajado por isso. E quando o crescimento está em jogo, é interessante que a gente olhe que os diretores, eles têm que ser responsáveis para aumentar ali a régua do time, né? Fazer com que todas as pessoas sintam que é importante estar crescendo dentro do time e dar essa oportunidade, fazendo com que os membros se sintam cobrados ali para estar fazendo mais e melhor, ao mesmo tempo que faz isso gerando mais impacto e olhando para a questão da empatia também, né? Eu sei que algumas vezes é difícil cobrar algum membro, mas se a pessoa entrou dentro da organização, ela queria se desenvolver e é interessante que ela aprenda mesmo a lidar com essa responsabilidade um pouco maior dentro da organização, ao mesmo tempo que você vai ouvindo a pessoa, né, ao longo do tempo para estar cobrando na medida certa, né, sem ser ali exagerado, mas ao mesmo tempo que faça ela sentir que ela está em franco crescimento. Agora, quando a gente está olhando para impacto, a letra I do Magic, é fundamental que a gente perceba como que as ações que a gente está fazendo dentro do time estão fazendo com que a gente atinja o nosso resultado esperado. E é por isso que é importante ver se o time está deixando claro qual que é o resultado que cada uma das atividades está tendo no resultado final. E entender se o time está recompensando e reconhecendo o impacto causado pelo esforço individual, ou seja, de cada uma das pessoas. E a última letra é o C, de conexão. Quando a gente está entrando em uma organização estudantil, a gente quer conectar com as outras pessoas. Conheci bastante gente do meu time na Actus, do time do Asas também, que eu fiz parte, e que a gente tem contato até hoje. E com certeza ter pessoas que você curte, que você entende e que você tem abertura dentro do time faz você ter mais engajamento. E é por isso que, se conexão for um desafio da sua organização, é importante trabalhar algumas ações para que os membros se sintam mais pertencentes ao time. E aí vale pensar em algumas ações dentro da reunião diária, dentro da reunião geral, com o membro em si, para conseguir fazer com que ele se sinta mais pertencente àquele grupo, ao mesmo tempo que faz algumas ações fora ali da organização. Por exemplo, ir ao cinema, ir a algum barzinho, ir a alguma festa juntos, para que as pessoas se sintam mais pertencentes e a partir disso gerar mais engajamento e começar a gerar mais resultado para a organização. Então, quando nós estamos pensando em resolver o problema de engajamento dos membros, é interessante a gente olhar esses pilares do Magic. M de meaning, significado, A de autonomia, G de growth, que é crescimento, I de impacto e C de conexão. E aí, a partir desses pilares, nós conseguimos entender o que a gente precisa fazer para resolver esse desafio dentro da organização. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, peço que você deixe aqui seu like e envie esse conteúdo para os membros do seu time. Compartilhe esse link ali no grupo do WhatsApp ou do canal de comunicação do seu time para que eles recebam esse tipo de conteúdo para ajudar na questão de estratégia e liderança dentro do time. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.